Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando com vocês é o evangelista Clayton. Hoje vamos entrar em um conteúdo bastante complexo em se dizer, um conteúdo bastante interessante para os dias que a gente estamos se preparando para viver com Deus. Então aqui eu quero se tratar sobre a cosmologia de Deus e o poder do símbolo espiritual. Como a imaginação se torna portal de revelação. A espiritualidade humana sempre buscou compreender o invisível, tocar o eterno e se alinhar ao propósito divino. Desde os tempos mais antigos, Deus utiliza símbolos para comunicar verdades profundas. Símbolos não são desenhos nem objetos comuns, são portas, são portas espirituais, janelas abertas para dimensões superiores, veículos de compreensão e manifestação. Este conteúdo existe para ensinar como um símbolo imaginado pelo espírito pode se tornar um mapa, um código, um instrumento que reflete a cosmologia de Deus e como isso ajuda uma pessoa a se alinhar com o Criador. O que é um símbolo espiritual? Um símbolo espiritual é a forma visível, mesmo se apenas imaginada, de uma verdade invisível. Ele nasce no espírito, é percebido pela alma e representado pela mente. Toda vez que alguém cria um símbolo com intenção espiritual, algo acontece. O espírito envia uma verdade. A imaginação molda essa verdade. O símbolo se torna um ponto de contato entre humano e divino. Assim como Deus usou a sarça ardente para falar com Moisés, o arco-íris para estabelecer uma aliança, o tabernáculo para revelar o céu, os sonhos proféticos para orientar os reis e as nações. Deus também permite que a imaginação humana, quando dedicada a Ele, produza símbolos que expressam realidades celestiais. A imaginação não é fantasia, é uma ferramenta espiritual. Muita gente confunde imaginação com invenção, mas imaginação é uma antena espiritual. É a capacidade humana que traduz movimentos invisíveis para formas compreensíveis. Na cosmologia de Deus, tudo começa no invisível. A fé é invisível, a sabedoria é invisível, o Espírito Santo é invisível, o reino é invisível. Mas para se manifestarem na Terra, cada um desses elementos adquire uma forma simbólica. A imaginação, quando santificada e direcionada, faz os discípulos enxergar aquilo que ainda não é, mas que existe em Deus. A cosmologia de Deus. Quando falamos de cosmologia de Deus, estamos falando de como Deus organiza o seu reino, como ele estrutura o universo, como as realidades espirituais se conectam com o mundo material. Segundo a fé cristã, Deus cria primeiro no espírito, depois no físico. Tudo é organizado por princípios. O invisível governa o visível. O eterno governa o temporal. O sentido espiritual de uma coisa é superior ao seu formato físico. Essa cosmologia faz com que símbolos se tornem pontes entre mundos. Quando você cria um símbolo, você cria uma forma. Quando Deus toca esse símbolo, ele libera sentido, essência e poder. Como um símbolo se torna espiritual? Um símbolo se torna espiritual quando ele carrega 4 elementos. Intenção pura. A força espiritual nasce da intenção.
Se a intenção é buscar a Deus, aprender de Deus, se alinhar ao propósito de Deus, então o símbolo recebe vida, sentido interior. Todo símbolo espiritual nasce de uma percepção ou sensibilidade, uma visão, um pensamento, uma verdade, uma revelação ou até um sofrimento transformado. Consagração. O símbolo precisa ser entregue a Deus. Quando você diz, Senhor, isto representa algo, tua verdade em mim? Você consagra? Na interpretação, Deus não deixa um símbolo vazio. Ele revela significado por meio da palavra, da oração, da intuição espiritual, do tempo e da experiência. A transformação do símbolo em cosmologia. Para que um símbolo se conecte com a cosmologia divina, você precisa entender o processo espiritual da transformação. O primeiro passo, criação na imaginação. Você visualiza uma forma, uma luz, um objeto, uma figura, um selo, um gesto. Isso é o espírito tentando revelar algo. Abertura da mente. A mente humana abre espaço para aquilo que veio do espírito e começa a dar contorno. Reflexão espiritual. Você pergunta: o que é isso? O que isso revela sobre Deus? Na reflexão espiritual vai explicar isso. Você pergunta: o que isso revela sobre Deus? Que atributo do eterno este símbolo reflete? Se o símbolo indica provisão, ele reflete Jeová Jireh. Se indica proteção, reflete Jeová Nissi. Se indica cura, reflete Jeová Rafá. No alinhamento com os princípios divinos, Deus não trabalha com símbolos vazios. Ele trabalha com verdades. Um símbolo só se conecta com o reino se ele expressar um princípio eterno como luz, ordem, amor, propósito, obediência, sacrifício, vida, santidade, comunhão, movimento, eternidade, autoridade, esperança. Na revelação, quando o coração se abre para entender o Espírito Santo, toca toca o símbolo e revela o que ele significa para sua vida, seu propósito, sua fé, sua caminhada, sua relação com Deus, seu chamado espiritual. O símbolo deixa de ser uma imagem e se torna linguagem do reino. Por que Deus usa símbolos? Porque símbolos falam a língua do espírito. O espírito entende formas, padrões, proporções, movimentos, luz, sombra, direção, silêncio, profundidade. É por isso que sonhos são simbólicos, visões são simbólicas, profecias são simbólicas, parábolas são simbólicas, o Apocalipse é simbólico. Deus fala por símbolos, porque símbolos carregam múltiplos níveis de significado. Eles falam ao entendimento, à alma e ao espírito ao mesmo tempo. O símbolo como um portal de evolução espiritual. Quando uma pessoa entende o significado espiritual de um símbolo, algo poderoso acontece. Sua fé se expande, sua mente se amplia, sua visão se eleva, sua conexão com Deus se fortalece, sua imaginação se torna pura, sua vida espiritual amadurece, seu propósito se alinha ao reino. O símbolo se torna como um degrau. Cada revelação é uma subida. Cada subida é um novo olhar sobre Deus. E cada novo olhar transforma a sua vida. Exemplo prático transformado um símbolo.
Imagine que você visualiza um círculo com uma chama no centro. Intenção: quero entender que Deus quer me mostrar. Sentido: o círculo representa a eternidade, a chama representa presença. Princípio divino: Deus é eterno, Deus é fogo que purifica. Significado espiritual: esse símbolo carrega a ideia da presença eterna de Deus em você. Representa fidelidade, constância e purificação interior. Na cosmologia, no reino de Deus, o fogo é símbolo do Espírito Santo. O círculo é símbolo da eternidade. Juntos representa a presença eterna do Espírito na vida do discípulo. Agora, o símbolo não é mais fantasia, é linguagem espiritual alinhada ao Criador. Quando um símbolo se torna profundo, quando ele se transforma, um símbolo espiritual só é verdadeiro quando te aproxima de Deus, te santifica, te purifica, te amadurece, te corrige, te revela propósito, te dá identidade espiritual, te conecta com o reino. Se não houver transformação, o símbolo continua sendo apenas imagem. Mas quando há transformação, o símbolo vira testemunho, guia, farol e revelação. A imaginação como o dom de Deus. A imaginação é a tela onde Deus pinta verdades. Ela é um dom espiritual quando usada para meditar, visualizar, compreender, interpretar, receber direção, aprofundar a fé, expressar o espírito, conectar com o reino. A imaginação não é inimiga da fé. Ela é a ponte que permite que a fé visualize o que Deus vai fazer. A responsabilidade espiritual do símbolo. Quando você cria um símbolo espiritual, você está assumindo um pacto de busca, confirmando uma intenção diante de Deus, abrindo a mente para a revelação, chamando responsabilidade para a sua caminhada, colocando sua alma em posição de crescimento, firmando uma rota espiritual para o futuro. Por isso, os símbolos espirituais não são brincadeiras, são compromissos com o invisível. O símbolo como selo entre você e Deus. Ao longo da história da fé, anéis eram selos, altares eram selos, nomes eram selos, marcas eram selos, objetos eram selos, gestos eram selos. Da mesma forma, o símbolo espiritual criado pela imaginação consagrada se torna um selo entre você e Deus, uma lembrança da verdade, um marco no seu espírito, um ponto fixo na eternidade, uma âncora no reino. O símbolo, como alavanca de transformação, quando você medita no seu símbolo espiritual, você se reconecta com a sua identidade, se conecta com a essência divina nele refletida, ativa sua sensibilidade espiritual, fortalece sua fé, expande sua visão de Deus, amarra a sua alma na eternidade, desarma tentações e distrações, reacende o fogo interior. O símbolo funciona como? O símbolo funciona como uma oração silenciosa, um louvor em forma de imagem, um pacto visual, uma chave de acesso espiritual. A cosmologia de Deus entregue à humanidade, Deus permite que humanos criem símbolos. Por quê? Ele quer ser conhecido, ele quer ser percebido, ele quer ser entendido, ele quer ser buscado. A cosmologia divina é infinita, mas ele deixa que fragmentos dela sejam alcançados por meio da imaginação espiritual. Eu agradeço minha oportunidade. Aqui quem está falando é o evangelista Cleiton, profeta da palavra.